Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos fortalece e nos direciona, segundo a sua infinita bondade e misericórdia que se renova a cada manhã. O Senhor é aquele que nos fez a promessa e assim Ele cumprirá, que outra vez vereis a diferença dos que o seguem, assim como aqueles que seguem o rachão maldoso, e Jesus os vencerá pelo sopro da sua boca. Todos aqueles que são falsos religiosos, aqueles que não são direcionados pelo seu Espírito, fala em Deus, mas o seu Deus é o pai da mentira, assassino desde o princípio. E estes que assim perseveram, os falsos profetas, as falsas profetisas, espírito de Jezabel, espíritos sensuais, todos os que colocam outro fundamento, todos que não são segundo o direcionamento de Jesus Cristo, chamado o joio, amarrado em feixes. O Senhor está os vencendo dia após dia, porque na verdade eles não causam benefício ao povo, segundo a sua fala e pretensão, justificam a si mesmos, mas na verdade, por colocarem outro fundamento, não há libertação, não há cura, não há restauração. São roubadores e enganadores, curandeiros, que falam em fé, mas não têm fé e, na verdade, seguem segundo o curso, o padrão natural deste mundo, que é a mentira. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A palavra diz: outra vez vereis a diferença dos que seguem o justo, assim como seguem os que seguem o rachã. E ele está fazendo a separação daqueles que são luz com aqueles que são trevas. Trevas não prevalece quando a luz resplandece, ainda que se disfarce de luz, mas está em trevas, está em densas trevas, e seus pés são escorregadios e tropeçam na verdade daquele que tudo opera e executa. Grande ira e indignação com aqueles que enganam e iludem o povo. Seu interesse sempre é um só, ávidos pelo lucro, ambiciosos, presunçosos. Ai daqueles que usam desta sabedoria para ambição pessoal e própria. Assim diz o Senhor. E dia após dia o Senhor é aquele que muda os tempos, as estações, a um rebaixa, o outro promove. Ele é aquele que tudo opera e executa, porque nenhum destes dos falsos passarão desapercebido diante do Senhor. Ele é aquele que está trazendo, são tempos, assim como a palavra diz, daqueles lavradores maus, aonde ele arrendou uma vinha, e tempos de prestar conta para com o Senhor. Aqueles que não conheceram, mas não prepararam a vontade do seu Senhor, a palavra diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, e tampouco permanece, porque obra meramente humana, destituída, palavra destituída de sabedoria, colocado na balança, não tem valor real algum, e são achados em falta, e o Senhor é aquele que encerrou os seus ministérios. Ele permitiu por um tempo, a palavra diz que eles iriam até mesmo prevalecer sobre aqueles que estão segundo a sua justiça,
por conta da sua imparcialidade. Mas também a palavra nos garante que a porta do inferno, as sinagogas de Satanás, não prevalece com aqueles que são pedras vivas, interligados uns aos outros, que oram num só propósito, num só batismo, a saber, aquele que Jesus nos batizou, o batismo com Espírito e com fogo, a unção que despedaça todo o jugo daqueles que não se retrocede ao jugo do opressor, assim como tais falsos e mentirosos, ainda que receberam o primeiro advogado, com os dons que são irrevogáveis, o Senhor os colocou sobre a sua ira, aonde não se opera segundo o amor verdadeiro que é Cristo Jesus. Estão, ainda que falem a língua dos anjos e dos homens, sem amor é como um prato que tinha um sino que ecoa. Ainda que tiver fé de transportar os montes, a palavra diz que muitos fariam até mesmo fogo cair do céu por sinais ilusórios, aonde operados não é ser de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, ainda que ofertasse o próprio corpo para ser queimado, ainda que pegue tudo que tem, aquilo que eles receberam como consolação e aquilo que é levado entre os homens. A palavra diz que ainda que vendam tudo e oferte aos pobres, o Senhor já os rejeitou e está a ponto de os vomitar. Assim a palavra diz. Melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas, porque aquele que usa essa sabedoria para aquilo que é próprio, para interesse próprio e as suas ambições egoístas, a palavra diz, melhor seria não ter conhecido e dar as costas a eles, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar. Por isso, grande ira, indignação e repentina destruição para aqueles que enganam o povo, porque na verdade é o Evangelho que liberta, que cura, que restaura, e todo aquele que coloca outro fundamento, todos os falsos religiosos, seja da Babilônia, Figueira Brava, seja os falsos profetas que levantaram o filho da perdição, o Senhor está a os esmigalhar. Ele tem um cetro de ferro, aonde conhece os cacos espalhados ao chão. A palavra diz que ainda haverá um remanescente dos filhos de Levi, aonde através da sua infinita bondade e misericórdia serão colocados, submetidos à prova e os compete a vencer, porque aquele que tudo opera e executa é que tem nos aprovado, se não retrocedermos, assim a palavra nos diz, porque deve ser uma constante, dia após dia. E assim o Senhor está a fazer a separação do joio e do trigo, aquilo que ele diz que quando o trigo amadurecesse, seria juntado em seu celeiro e o joio amarrado em feixes, destinado para aquele lugar aonde a sua palha não se queima. E assim o Senhor está a proceder em mais um dia.